coisas também. Agora, uma coisa também, assim, do ponto de vista... há um denominador na literatura que eu acho muito interessante, que é o aprofundamento psicológico dos personagens, de como você constrói, como o autor constrói o personagem de uma maneira que ele traga essas inquietações. A inquietação maior que eu vi nos seus personagens era uma inquietação que, no tempo atrás, se chamava de complexo de Peter Pan. O cara não queria envelhecer de jeito nenhum, né? Quer dizer, essa necessidade da eterna, não é eterna juventude, é a eterna adolescência, que seus personagens sofrem muito isso, né? Quer dizer, é o grande questionamento psicológico desses personagens. Você também sente isso quando escreveu? Na verdade, eu não vejo dessa forma. Eu não vejo isso como uma inquietação que eles têm. Pode ser algo observável de fora que eles manifestem, mas eles não se preocupam com isso, eles não se sentem dessa forma. Enfim, acho que as inquietações são outras. Mas, de fato, eu acho que, talvez principalmente no Brasil, tem uma grande dificuldade de você se colocar, principalmente nos aspectos mais práticos da vida adulta, talvez não nos aspectos emocionais necessariamente, mas nos aspectos mais práticos da vida adulta. Há uma lentidão para entrar nessa forma. Em Brasília é muito difícil as pessoas saírem de casa, porque também imóveis são caros, a coisa toda. Esse aspecto mais prático, talvez, sim, seja uma coisa que eu verifique, etc. Mas no meu livro eu não... Enfim, eu não me senti colocando isso, não me sentia processando isso, não. E a questão de Brasília, né? Quer dizer, Brasília está muito localizada e há muitas referências que são muito próprias da cidade, né? W3, Extinho, Tesourinha, Passa... Quer dizer, você não, de certa forma, ficou preocupado com acabar limitando demais o aspecto de compreensão mesmo do livro, né? Eu já tive gente falando coisas parecidas. E acho que talvez seja uma diferença de postura em relação a postura que você tem quando você encara uma obra cultural qualquer. Eu nunca tenho esse incômodo quando eu encontro elementos que eu não compreendo. Eu não me sinto tão excluído daquela experiência, digamos. Se eu estou lendo sobre uma história que se passa, não sei, numa cidade na França, do interior de não sei aonde, do interior dos Estados Unidos, tem menções muito específicas. Claro que se você não consegue compreender a trama por causa daquilo, não consegue entender o personagem por causa daquilo, é um problema. Mas se aquilo está num detalhe mais prático, de como você não consegue imaginar aquele lugar, você não consegue exatamente entender o que aquelas circunstâncias práticas realizam, isso para mim não é um problema. Eu acho que isso faz parte da premissa da ficção realista, de você tentar realizar aquilo da maneira mais concreta possível. Se você for pegar o nível de minúcia que o Joyce, por exemplo, teve para escrever, claro, não estou comparando nem nada, mas só o ponto de partida, né? Para escrever Ulisses, ele ia atrás de saber como é que era tal rua, se tal rua cruzava com tal, se você podia daquela rua ver tal prédio, enfim, algo que é absolutamente relevante para todos os leitores que não sejam de Dublin. Eu nunca vou saber aquilo, não sei o que é aquela cidade, eu posso ver um mapa, mas eu não sinto aquela cidade. Mas é um impulso que ele tinha de reconstrução e que, para o escritor e para uma parcela pequena dos leitores, é importante. Eu acho que eu já tive algumas pessoas que leram o livro e falaram, eu nunca tinha lido um livro passado em Brasília. E para mim isso foi muito curioso ver, porque a gente às vezes sente quase como se a nossa experiência não habitasse o mesmo nível que alguém que mora em Nova York, alguém que mora às vezes até no Rio de Janeiro, porque esses lugares são tão representados e já tem todo um imaginário narrativo riquíssimo em vários níveis, e Brasília não tem, outras cidades não tem também, mas Brasília não tem, cidades menores não tem, e que eu acho que faz parte você capturar com todos os detalhes concretos mesmo, e enfim, de fato, pode parecer às vezes... alguns elementos podem soar incompreensíveis para quem não mora ali, mas eu espero que isso movimente eles para descobrir, às vezes. Enfim, pode colocar na internet que você acha isso facilmente, não é uma coisa tão distante assim. Não é tão enigmático. Pois é. Agora, e a partir daqui, né? Que você continua escrevendo, você tem alguma outra... sei lá, obra aí, construção, enfim, como é que está esse processo? Eu estou tentando escrever uma novela, digamos, seria algo
um pouco menor que um romance, maior que um conto. E outros contos também, eu estou sempre tentando escrever, eu gosto muito. Não sei muito se fica pronto, se não fica, se vai conseguir publicar, tem toda... As perplexidades são várias aí no caminho, mas eu estou tentando, eu realmente não me cansei, não esgotei ainda não. E ainda é esse mesmo ambiente de Brasília, esse mesmo... A princípio, eu acho que eu nunca nem escrevi uma história que nos passasse em Brasília. Eu sempre meio que parto desse pressuposto, mas a vontade inicial da coisa de eu tenho que escrever Brasília já passou um pouco. É mais por uma coincidência geográfica. Eu estou aqui, vou escrever sobre uma história que se passe aqui. Mas não é tanto essa coisa geracional, digamos, mais imediata de um romance de formação, jovem... passado na mesma cidade que eu passo, na época que eu passo, aquela coisa bem de primeiro romance mesmo, não é exatamente isso, não. Maravilha. Vinícius, obrigado por sua participação aqui no Leituras. As traduções do Brasil norteiam a literatura que temos. Com a diversidade de tais manifestações, é praticamente impossível se conceber uma literatura única, monotemática. Em 1938, a revista acadêmica perguntou a vários escritores quais os 10 melhores contos brasileiros. Justificando-se de que os 10 melhores contos são pelo menos 2 dúzias, Mário de Andrade selecionou 23. Estes contos estão reunidos no livro Mário de Andrade, Seus Contos Preferidos, organizado por Luiz Rufato e lançado pela Tinta Negra. Os textos refletem aquela diversidade de que falamos antes. Em cada canto do país, Mário buscou um conto, um autor. Interessante é que o caleidoscópio tem coerência. Refletindo Pampa de Simões Lopes ou Rio de Machado de Assis, os contos falam de uma pátria onde prevalece a lei do inusitado. Um homem se defronta com seu duplo e a ambição desenfreada de toda uma cidade, refletindo as manias ancestrais do país. E isso dito em textos meticulosos, precisos, numa linguagem de elaboração tão alinhada que nos transporta aquela sensação do livro lido por prazer, por devoção quase. Esta imposição de nossa formação ancestral na literatura também pode surgir de maneira mais sutil, enfeixada em um único autor. Muitos já trilharam este caminho. No caso do escritor Muniz Sodré, isso fica mais claro no volume de contos Santo Gri, Histórias de Mandingas e Capoeiragem, agora relançado pela José Olímpio. Os textos falam da Bahia, mas uma Bahia que se desenha em todos os seus cantos, do litoral ao sertão. O título e, sobretudo, o subtítulo do livro levam a uma leitura reducionista do volume. Claro que se destacam aqui as narrativas voltadas para a cultura afro-brasileira, mas o conjunto vai além. Sua preocupação é com a condição de cada personagem, do abastado coronel sertanejo ao mulato das ruas de Salvador, passando pelo pássaro que canta por necessidade. Há uma humanização generalizada de cada sentimento. E aí enxergamos a amplitude desta obra, um livro que se multiplica em sua necessidade de falar de injustiça com elegância e precisão linguística. Uma reverência à amplidão brasileira, Mário de Andrade e seus contos preferidos, organizado por Luiz Rufato, e Santo Gri, de Muniz Sodré. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo.